Uma dose de fé, com Poliana Amaro. Muito bem, meus irmãos, nesse momento eu quero compartilhar com você uma dose de fé da Palavra de Deus que se encontra em Juízes capítulo 13, versículo 24 e 25. Nós estamos na série Libertadores e diz a palavra do Senhor aqui nesses versículos: quando o menino nasceu, ela o chamou de Sansão. O Senhor o abençoou enquanto ele crescia, e o Espírito do Senhor começou a agir nele quando ele morava em Maanedã, em Zorá e Estaol. Hoje eu quero falar sobre a consagração de Sansão. Sansão, ele era um homem consagrado a Deus desde o seu nascimento. Quando o anjo apareceu para a mãe de Sansão e disse: você vai ficar grávida, o seu menino vai ser consagrado e separado para Deus desde o nascimento. Existe no Antigo Testamento, lá em Números capítulo 6, uma referência ao voto do Nazireu. E o Nazireu, ele era, a palavra Nazireu vem do hebraico, que quer dizer separar. Mesma coisa de consagrado, consagrado é dedicado, é separado, é a mesma coisa de santo. Ser santo é ser separado para Deus. E o Sansão, ele tinha um voto do nazirado que era vitalício. Nazireado que era vitalício, ou seja, era durante toda a vida dele. Deus disse para aquela mulher que você vai ter um filho, você vai consagrar a sua vida a partir do momento, a partir de agora você não pode fazer algumas coisas, porque o nazireu, ele, no voto do nazireu, ele não podia comer alguns alimentos, ele não podia comer fruto da vide, ele não podia beber vinho, não podia beber bebida forte, não podia comer comida impura e não podia chegar perto de cadáveres e não podia cortar o cabelo. Existiam pessoas que faziam um voto por um tempo determinado, mas no caso de Sansão era uma consagração vitalícia, era permanente, era pro resto da vida dele. Quando o anjo disse para a mãe dele: olha, você vai ter um filho e esse filho vai ser consagrado para Deus. Você deve ter cuidado, não beba não beba vinho e nenhuma outra bebida fermentada. Algumas traduções dizem que essa bebida fermentada é cerveja. E não coma nenhum alimento que seja impuro, porque não existia só vinho como bebida forte, existiam outros tipos de bebida forte também, que são as bebidas alcoólicas, né? Não coma nenhum alimento que seja impuro. Você vai ficar grávida, vai dar à luz um filho, jamais cortará o cabelo dele, porque ele será consagrado a Deus como nazireu desde o nascimento. E esse voto do nazireu, ele é muito interessante, porque os que tiveram esse voto para o resto da vida, que tiveram durante a vida inteira, que foram separados a vida inteira, foram Sansão, Samuel e João Batista. Eles tinham esse voto aí por tempo indeterminado, ou seja, para o resto da vida deles, eles tinham que cumprir esse voto. Não podiam cortar o cabelo jamais, não podiam beber vinho jamais, não podiam beber nenhum tipo de bebida forte jamais, não podiam comer produto da vide, não podiam comer comida impura, não podiam chegar perto de cadáveres jamais. Isso era um voto de consagração, de separação para sempre. Era um voto completo. E ser consagrado a Deus é interessante, a palavra vai nos dizer aqui, que o propósito, o Sansão, ele tinha um propósito. O propósito dele era libertar Israel de 40 anos de escravidão, de 40 anos sendo torturado, sendo roubado, sendo, como que eu posso dizer? Eles estavam sendo oprimidos pelos filisteus. Então o propósito de Deus era libertar. Então Sansão, ele cresceu normal e Deus abençoava ele. A vida dele era normal, a mãe dele cumpriu todo o voto. Eu já disse ontem aqui que o que mais me chama atenção na história de Sansão era a preocupação do Manoá em saber exatamente como ele deveria criar o menino. Só que todas as pessoas, elas têm direito de escolha. Sansão, ele era consagrado a Deus desde o seu nascimento, mas chegou um momento da vida dele que ele acabou tomando decisões por conta própria. Nós vamos decorrer o resto da semana contando a história dele, mas hoje eu quero
firmemente aqui sobre a questão do ser separado, do ser consagrado para Deus. Existem 3 pontos aqui no voto do Nazireu que é importante nós analisarmos o propósito, o objetivo, qual o significado. Por exemplo, não beber bebida ou qualquer bebida forte, não beber vinho, nenhuma bebida forte, nada que venha da vide. O que significa isso pra gente? Que o Nazireu de Deus, o verdadeiro Nazireu, precisa guardar a sua boca. Ele precisa ter o cuidado de guardar. Jesus diz pra gente que o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. Então nós temos que entender que Deus deseja que a gente tenha muito cuidado com o que a gente fala. O Nazireu de Deus, uma pessoa consagrada para Deus, e hoje essa palavra não está apenas destinada a uma pessoa ou outra. Todos aqueles que se consagram a Deus, todos aqueles que entregam sua vida para Jesus, precisam entender que Deus deseja que sejamos consagrados para Ele, separados para Ele, num todo agora. Esse nazireu, essa questão do nazirado aqui, não é agora só para Sansão, não. Nós estamos vivendo um tempo diferente agora. Nós vivemos num tempo de graça e esse voto do nazireu é uma representação de como eu e você, que cremos em Jesus Cristo, devemos viver a nossa vida para Deus. Deus deseja, Deus chamou você. O apóstolo Pedro vai dizer lá em 1 Pedro 2,9, que agora nós somos sacerdócio real, nação santa. O que é nação santa? É um povo separado, é um povo consagrado, um povo adquirido. Vocês são sacerdócio real, nação santa, povo adquirido por Deus, para anunciarem as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Existe uma palavra que eu amo muito, muito. O Pedro mesmo diz: sejam santos, porque eu sou o Senhor e sou santo, e eu separei vocês dos povos para vocês serem meus. Então, ser consagrado para Deus é ser totalmente dedicado para Ele. E toda pessoa consagrada para Deus, existem algumas restrições, existem algumas coisas que ela precisa deixar de fazer e outras que ela precisa fazer. Toda pessoa consagrada para Deus precisa ter cuidado com a sua boca. Precisa ter um cuidado. Existe um diferencial das pessoas consagradas para Deus. Uma pessoa consagrada para Deus, ela é diferente de todas as outras pessoas. No tempo do Nazireu, vamos voltar nos tempos bíblicos, não era todas as pessoas que podiam deixar, não precisavam tomar vinho. Existiam pessoas, o vinho naquele tempo era como uma Coca-Cola de hoje, todo mundo toma, né, Coca-Cola. Então era uma bebida comum, como o chá, como o café. Vamos colocar o vinho como o café. Quem não tomou café hoje? Só quem tem problemas de saúde ou quem realmente não gosta. Mas mineiro, e a maioria das pessoas aqui no Brasil, são apaixonadas pelo bendito pretinho do café. Café é a nossa bebida de todos os dias. Gente, se não tomar café, passa mal. Então, vamos colocar que o vinho naquele tempo era como o café de hoje para nós. Todas as pessoas podiam tomar livremente, né? Tomando com moderação e tal. Mas existia ali naquele momento algumas pessoas que não deveriam tomar. Elas seriam diferenciadas das outras pessoas. E hoje, como eu disse, esse voto do Nazireu, ele diz respeito a mim e a você, que consagramos a nossa vida para Deus. Hoje Deus olha para você e vê você como um sacerdote. Hoje Deus olha para você e vê você como uma nação separada. Hoje Deus olha para você e vê você como um profeta. Hoje Deus olha para você e vê você como um João Batista. Às vezes a gente pensa, João Batista foi a voz que clamou no deserto, ele vivia no deserto, ele se alimentava só de gafanhotos e mel silvestre. O João Batista, ele era um nazireu. Ele era um nazireu de Deus separado, diferentemente das outras pessoas. Ele teve restrições, sim, porque ele era necessário ele focar no propósito dele. Era necessário Sansão focar no propósito dele. Qual era o propósito de Sansão? Era era libertar o povo de Israel. Qual era o propósito de João Batista, que era um nazireu de Deus? Era ser a voz que clama no deserto e preparar o caminho do Senhor. Qual era o propósito de Samuel como nazireu de Deus? Ele foi oferecido para a mãe dele, ele nasceu por causa de um voto. A mãe dele disse: se você me der um filho, eu vou votar esse filho para o Senhor, ele vai te servir para o resto da vida dele. Qual que era o propósito de Samuel? Ser profeta, ser o sacerdote e ser o juiz da nação de Israel. Foi um dos maiores homens da Bíblia, o único que teve 3 ministérios durante toda a sua vida.
Qual que era o propósito dele? Era cumprir realmente o propósito de Deus. Então, toda pessoa que tem um propósito de Deus a ser cumprido na terra, essa pessoa, ela deve entender que existem coisas que ela não pode fazer como as outras pessoas. Existe uma separação. E hoje essa separação não é só física. Não é só de coisas naturais que nós devemos deixar, mas também de coisas espirituais, de coisas emocionais, de costumes, de manias que a gente tem que deixar. E isso o Espírito Santo ele vai pedir para cada um de nós. Então, o deixar de comer, de beber a bebida forte, de beber o vinho, de não comer nada que viesse da uva, se representa que ele precisava guardar a sua boca. E também, aquele que não poderia tocar e nem se aproximar de cadáveres, era uma pessoa que deveria guardar o seu corpo. Porque nós devemos, como diz a palavra de Deus, somos o templo de Deus e o Espírito de Deus habita em nós. Então, o nosso corpo, a forma de vestir de um nazireu, a forma de vestir de uma pessoa consagrada, é uma forma de vestir que realmente, não estou falando de questão de saia, de terno e gravata, gente, nada disso. Eu estou falando que nós precisamos ter a consciência de que um consagrado para Deus deve ter pudor e decência em suas vestimentas. Não deve ser eu não estou falando aqui de doutrinas de roupas, porque existem doutrinas, não vejo nada demais usar calça, usar isso, aquilo, porque a Bíblia não proíbe usar essas coisas, mas a Bíblia fala que nós devemos portar com decência e ordem. Eu sempre, quando visto uma roupa, pergunto pro Espírito Santo, tá boa? Se tiver boa e ninguém olhar para mim e achar que tá ruim, então tá bom, né? Então nós temos que ter esse cuidado e guardar o nosso corpo em todos os âmbitos. Não cortar os cabelos significa que nós devemos guardar a nossa mente, pois a nossa mente é a mente de Cristo. Diz a palavra que quem conheceu a mente do Senhor, quem foi seu conselheiro, mas nós temos a mente de Cristo. Então a nossa mente deve estar guardada em Deus. A nossa força vem dele. Então hoje o voto do Nazireu não é somente para se restringir de coisas, porque o Antigo Testamento hoje pra gente, a maioria das coisas que ali estão são uma representação espiritual para a nossa vida, como nós devemos ser o templo, como devemos ser o tabernáculo, como devemos ser o Nazireu de Deus, tudo uma representação dentro de nós, porque não adianta eu fazer coisas externas, exteriores, eu deixar isso, eu deixar aquilo outro, eu andar com uma roupa impecável, do alto da cabeça à planta dos pés todo coberto, mas ter um coração mentiroso, um coração enganoso, ter uma boca mentirosa, comprar e não pagar, mentir, enganar, trair, ser impuro, imoral, ser adúltero, ser pedófilo, sei lá o que mais que a pessoa pode ser, porque a maldade está dentro de nós. Precisamos ter um coração consagrado. Quando hoje a Bíblia fala sobre ser consagrado, Deus quer o seu coração consagrado. Sabe por quê? Porque o diabo, ele não quer fazer você pecar. O propósito do diabo não é fazer você pecar. Ai, irmã Poliana, como assim? Não, o diabo não quer fazer você pecar, porque você pode pecar e se arrepender e Deus vai te perdoar. O diabo quer ganhar seu coração. Ele quer pegar o seu coração, ele quer trazer o seu coração para ele. Ele quer fazer você amar o pecado. Ele quer seduzir você a tal ponto de que você esteja tão envolvido com aquilo que está fora do seu propósito, da sua consagração. Você tem um voto com Deus, mas o diabo quer desviar você daquela consagração, como ele fez com Sansão. E amanhã nós vamos falar sobre essa parte. E ele quer fazer que você perca o foco tão assim, de forma tão poderosa, que ele consiga matar, ele consiga destruir, ele consiga acabar com você. É esse o propósito do inimigo, mas nós precisamos entender. Nós, como consagrados a Deus, temos responsabilidades com o nosso Deus, não é com o homem, é com o nosso Deus. Deus quer o seu coração consagrado para ele. Deus não vê como o homem vê. O homem pode olhar para você e ver você bonitinho, consagrado, santificado, mas Deus está vendo o seu coração, Deus está vendo o que você pensa, Deus está vendo o que está rolando na sua mente, Deus está vendo o que está acontecendo nas madrugadas, Deus está vendo, Deus ele vê seu coração. Então não adianta eu ser um consagrado para os homens, porque os homens não podem fazer nada por mim, homem nenhum nesse mundo pode me salvar, e Deus que pode me salvar, que morreu por mim, enviou seu filho para morrer por mim, ele vê que o meu coração não está separado para ele, o meu coração não está consagrado para ele, o meu coração não está rendido para ele. Então é esse o propósito de Deus, que nós possamos ser consagrados para Deus, é o desejo de Deus para as nossas vidas. Vamos orar? Senhor, no nome de Jesus, eu oro pedindo que o Senhor venha, Pai querido, tomar o nosso coração, que possamos ser consagrados para o Senhor, que possamos, Deus, entender pela Tua palavra que não importa, Senhor, não importa, Pai querido, o que o mundo diga, o que o mundo tenha, o que o mundo ofereça.
O Senhor nos chama para nos consagrarmos. O Senhor deseja fazer de nós libertadores. O Senhor deseja fazer de nós vozes que clamam no deserto, pessoas que serão instrumentos do Senhor nessa terra. E todos aqueles que são chamados, eles são convidados a serem consagrados, que nós possamos viver uma vida consagrada a Ti, que o nosso coração esteja consagrado, que a nossa mente esteja consagrada. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de ouvir a Tua palavra. Que o Senhor abençoe cada vida que me acompanha agora. Que o Senhor visite cada coração e cada pedido de oração que aqui chegou. Que no nome de Jesus o Teu poder visite as nossas vidas, para que possamos viver a plenitude de uma vida consagrada para Ti, Senhor. Em nome de Jesus é o que eu te peço e desde já te agradeço.